Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, por esse dia, por tudo, ó Deus, que o Senhor nos deu graça para vivermos nele. Tu és digno, Senhor, de toda a glória e todo louvor. E agora te pedimos, fale conosco através da sua palavra. Todo e qualquer impedimento a ela seja vencido agora pelo poder que há nela. No nome de Jesus nós te pedimos, fale conosco através dela. Em nome de Jesus. Amém. Malaquias 3, versículo 10 a seguir, diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Nós acabamos de ler o texto mais rejeitado da Bíblia, né? Esse é o texto mais indigesto, conhecido, que é o texto que fala do dízimo e diz que aqueles que não dizimam são ladrão porque estão roubando a Deus. Eu não conheço nenhuma pessoa que chama Malaquias. Quem conhece? Diga amém. Ninguém põe nome no filho de Malaquias. Jeremias, Paulo, Daniel, você conhece um monte, né? Samuel, mas Malaquias eu não conheço nenhum. Ninguém quer saber de Malaquias. Quero chamar os irmãos para nós meditarmos sobre esse tema, ser dizimista ou não ser, no que isso implica. Tem muita gente que é e desconhece as bênçãos disso. E tem muita gente que não é e não sabe no que isso implica. Nós vivemos num tempo em que se dá ao dinheiro veneração, adoração, rendição. Nós vivemos num tempo de acalorados debates teológicos sobre o tema nas redes sociais. Vamos fazer uma reflexão bíblica, porque isso faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, e quais são as implicações que esse tema tem a ver com a nossa vida. Porque não tem ninguém que não passou, não passa ou não passará implicações financeiras, que às vezes ficará em dúvida e fará perguntas, por que isso, por que daquilo. Então, no curto espaço de tempo que a gente tem, nós começamos com Malaquias 3:10, onde diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. Os dizimistas se apoiam aqui para dizer que aqueles que não dão dízimo, eles roubam a Deus. Os não dizimistas logo dizem assim: não, mas o texto está dizendo que é para trazer mantimento. Então nós deveríamos dar mantimento. Esse é o argumento mais convincente daqueles que não são dizimistas. De que mantimento a Bíblia está falando? Qual o mantimento que está faltando na casa de Deus hoje? Quando Deus fez um pacto com Abraão, muito antes da lei, dos filhos de Abraão, Deus formou Israel. Abraão, Isaque e Jacó, 12 filhos de Jacó, 12 tribos. A nação de Deus na terra estava repartida em 12 tribos. Dessas 12 tribos, 11 delas recebeu de Deus a terra por herança. E eles se tornaram fazendeiros. Gado, lavoura. Uma única tribo não recebeu herança. E quando a tribo de Levi falou: Senhor, nós não temos herança, ele falou: eu serei o vosso muito grande galardão. Então uma tribo estava encarregado de trazer para a nação de Israel o pão do céu. E as 11 tribos estavam encarregadas de cuidar da tribo de Levi com o pão da terra. Deus daria a revelação, a direção, a palavra do céu à tribo de Levi,
e daria prosperidade financeira às 11 tribos. E assim viveria o povo de Deus na terra. Se faltasse o pão do céu, eles se perderiam no campo, na idolatria, nas práticas pagãs. A vida das 11 dependia da vida daquela que comia do altar. E aquela que comia do altar dependia da bênção das 11. Então, quando a Bíblia fala para que haja mantimento na minha casa, Jesus já ensinou isso mais tarde. Nem só de pão viverá o homem. E quando você lê o Antigo e o Novo Testamento, você vai ver que o pão que mais faltou não foi o pão que perece, não foi o pão físico, foi o pão espiritual. O pão que faltou no Antigo Testamento, levando o sacerdócio a se comprometer, inclusive levando depois as 11 tribos e a nação toda aos cativeiros, foi a falta do pão celestial. Deus chegou a usar os profetas para falar, olha, os sacerdotes não estão dizendo onde está o Senhor, e o povo, cada um faz o que quer. Cada um adora como quer, e nessa desordem toda, você vai ver lá no final do Antigo Testamento, depois de 4.000 anos de história, desde Adão, você vai ver o sacerdócio comprometido com Roma, na corrupção política do Império Romano. Por isso o sacerdote de Deus era João Batista, o sacerdócio estava comprometido, a nação toda foi devastada pelo Império Romano e destruída. Então veja que o projeto divino, Deus falou, vocês serão meu povo, eu serei vosso Deus, eu sou o Senhor do ouro, eu sou o Senhor da terra, eu sou o Senhor da prata, e vai ser assim, ó. O pão do céu é tão especial quanto o pão da terra. E os dois vêm do Senhor. E o direcionamento espiritual é que direciona toda a vida. Nunca o material dirige o espiritual. Tudo que vem para o mundo material já foi decidido no mundo espiritual. Tudo é decidido primeiro no mundo invisível para depois se materializar. Isso é um fato bíblico. Aí diz, se vocês não fizerem isso, com maldição sois amaldiçoados. O que é maldição? Alguém pensa que é uma coisa diferente do que é. A maldição de ser e a maldição de não ser dizimista. Malaquias 3:9. No nosso dicionário diz que maldição é maldizer ou dizer mal. Quando você profere o mal sobre alguém, você está amaldiçoando ele. Isso no nosso dicionário. Desejar o mal de alguém é amaldiçoá-lo. Que ele vá mal. Que ele não seja bênção, que a bênção não seja na vida dele. Do ponto de vista de Deus, maldição muda um pouquinho. A maldição de Deus é sempre, primeiramente, uma denúncia contra o pecado. Num segundo momento, ela é um julgamento contra o pecado. E num terceiro momento é a consequência. Primeiro é uma denúncia, depois é um juízo, e depois são as sequelas daquilo que disse que é maldição. E maldição do ponto de vista de Deus sempre tem a ver com a desobediência. E bênção na Bíblia tem a ver com a obediência. Desde o começo, quando o povo saiu do Egito, Deus fez uma solenidade de um dia para colocar o povo diante de 2 montes, monte da bênção, monte da maldição, Moisés proferindo as bênçãos para um e as maldições para outro. Para ficar bem claro, não era uma palestra de 15 minutos. Então aquele que estava no monte da bênção dizia, bendito sereis, bendito sereis, bendito sereis. O que estava no monte da maldição dizia, maldito sereis, maldito sereis. E se você for lá no texto, você vai ver que toda maldição tem a ver com a desobediência. E toda bênção tem a ver com a obediência. Obediência a Deus e aos seus mandamentos. Tendo isso em mente, Atos 17:28 diz assim, nós sabemos que nele nós vivemos, nele nós movemos e nele nós existimos. Todo cristão sabe disso. Se Deus não quiser, você não vive. Se Deus não quiser, você não se move. Se Deus não quiser, você não existe. Todos nós sabemos que tudo que existe na criação foi Deus quem criou e nos deu, dado. As coisas mais caras da vida são dadas. Por exemplo, a vida. O fôlego de vida. Quanto tempo você vive sem ele? Deus nos deu tudo que nós conhecemos
nos movemos é tudo aquilo que a gente precisa para existir e nos dará tudo aquilo que Ele prometeu. Tudo de Deus é dado. Deus deu a vida, as condições de vida, sustenta a vida. E Paulo falou, nele nós vivemos, nele nós movemos, nele nós existimos. Então Deus nos deu tudo que já existe, Deus nos dá, nos sustenta com tudo o que precisamos e Deus nos dará tudo o que nós precisaremos para sempre, nessa vida e na outra, falando do povo de Deus. Agora em Romanos 10:13 diz assim, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas ele diz assim, como que invocarão? Como é que alguém vai invocar se eles não creram? Como é que eles crerão se não há quem pregue? É como eles crerão se eles não ouviram? E como eles ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se eles não forem enviados? Então Deus não pode salvar. Por que Deus não pode salvar? Porque não se prega o evangelho na terra, porque não foram enviados, portanto ninguém ouve. E o Senhor quer salvar, Ele fez tudo para salvar, deu tudo para salvar, mas Ele não pode salvar quando chega na nossa parte. O Senhor fica impedido de salvar. Nos deu tudo, nos mantém com tudo, e nos prometeu tudo, mas não pode salvar alguém, porque nós não somos ofertantes e dizimistas, portanto o Evangelho para. Então, queridos, toda igreja local, tem não dizimista. Toda igreja. Às vezes é um grupo grande, às vezes é um grupo maior, menor, muda de lugar para lugar. Agora, não existe igreja de não dizimistas. Por quê? Se não tem dizimista, não tem igreja. Se nós pudéssemos separar uma igreja de dizimista e outra igreja de não dizimista, do não dizimista duraria 24 horas, porque não tem local, não tem profeta, não tem músico, não tem instrumento, não tem energia, não tem microfone, não tem nada. Não se evangeliza, não teria Bíblia, porque essas Bíblias que chegaram até nós com todas as suas versões, Deus nunca mandou nenhum anjo pagar a conta de ninguém. Ele falou, eu vou abençoar as 11 tribos e elas vão supri-los. Onde estão as 11 tribos hoje? É a culpa da tribo sacerdotal também. Cada um com sua responsabilidade. Por isso nós estamos falando do que implica em ser e não ser. É uma reflexão sobre o assunto e não estou aqui querendo convencer ninguém de nada. Quero convidá-los para nós lermos sobre a Bíblia no que isso implica. Então, na verdade, os não dizimistas que estão nas igrejas, eles não deveriam se pronunciar, porque são os dizimistas que mantêm a igreja para eles. São os ofertantes. São por causa desses dizimistas e ofertantes que tem evangelho, que tem mensagem na internet, e em todo lugar, e um monte de igrejas abertas. Tem alguém pagando por aquilo ali. Alguém que faz parte e tem as bênçãos das 11 tribos. Porque primeiro Deus dá, Ele nos dá tudo primeiro, e depois que Deus dá é que você devolve. Diz que Deus tudo dá, e ama quem dá com alegria. As coisas de Deus são assim, olha, bênçãos dadas de Deus para nós e bênçãos dadas do dizimistas para a obra de Deus. Não é para Deus, é para a obra que Ele tem que fazer na terra. Então, em todo o tempo da história do povo de Deus, foi assim que Deus conduziu o seu povo. Quando Deus tirou o povo do Egito, Ele lá na frente falou para Moisés fazer o tabernáculo. Ele falou, Moisés, tira a oferta no meio do povo que saiu do Egito. Fala para eles darem ouro, prata, pulseiras, colares. E o povo deu abundantemente. Os ourives derreteu e fizeram toda aquela riqueza do tabernáculo. E os ourives falaram para Moisés, faltou ouro. Ele falou, peça de novo. Aí pediu uma segunda vez. Aí deu. Aí se alguém quis ofertar depois, perdeu a chance. Ele falou, agora não precisa mais. Agora deu. Tiveram uma oportunidade por 2 vezes. Então Deus tem uma obra para fazer na terra, e é assim que Ele guia o seu povo. Citei Romanos 10:13, né? Porque Deus não pode salvar, porque às vezes a bênção dele vem até as 11 tribos, mas as 11 tribos não se preocupam. Eles querem usufruir,
Querem a bênção de Deus, mas eles não têm compromisso com a obra de Deus. Então alguém deve mantê-los. Mais ou menos como funciona numa sociedade. Aqueles que trabalham e pagam impostos, eles têm que sustentar aqueles que não trabalham e não produzem. Por isso os encargos vão ficando cada vez mais difíceis para aqueles que carregam a carga, para aqueles que levam o piano. Em 2 Coríntios 9, de 6 a 11, diz que Deus dá semente e ama o que dá com alegria. O texto ali vai dizer assim, olha, dê semente para a terra, que a terra te devolve colheitas. E você determina o tanto que você quer colher na hora de semear. Ali Paulo, no Novo Testamento, novamente está dizendo o seguinte, 2 Coríntios 9, se você semear pouco, você colhe pouco, se você semear muito, você colhe muito. Semeie de acordo com o que você propôs no seu coração e faça com alegria, sempre tendo em mente que isso vai resultar em graças a Deus, generosidade, obediência ao Evangelho onde o Evangelho for pregado. Onde o Evangelho for pregado. Então, queridos, lá no texto da maldição, em Malaquias 3,11, ele diz assim, olha, por vossa causa, causa de quem? Por causa dos dizimistas fiéis. Por vossa causa, é que a terra não é estéril. Por vossa causa, é que eu repreendo o devorador. Se não fosse por vocês, a terra já seria um deserto, ou um caos. E o devorador já tinha assolado todas as riquezas, porque ele não tem dificuldade nenhuma de fazer isso, onde não há proteção de Deus. Então você que é dizimista, é bom você saber que esse compromisso, nós que somos comprometidos com a fidelidade, a responsabilidade que repousa sobre os nossos ombros, por vossa causa, a terra não é um caos. Por vossa causa, eu repreendo o devorador. Por vossa causa, a chuva cai sobre todos. Por vossa causa, a terra produz para todos. Porque se não tivesse mais ninguém fiel a Deus na terra, todo mundo só recebendo dele, ele sustentando todo mundo, isso aqui já teria acabado. Deus não tem mais ninguém na terra, ele não tem compromisso com mais ninguém. Mas à medida que os fiéis se multiplicam, eles garantem a sustentabilidade do plano de Deus. À medida que eles diminuem, veja que Israel, quando se comprometeu, deixou de ser nação e sofreu penalidades terríveis. Quando o reino de Israel se dividiu, 10 tribos formou o reino do norte, e 2 tribos formou o reino do sul, as 10 tribos se perderam nos cativeiros. Virou mundo, virou egípcio, virou babilônico. E o Israel, que de onde Cristo nasceu, veio das 2 tribos, do reino do sul. Eles foram perdendo a orientação espiritual e deixaram de ser povo de Deus. Foram chamados, foram povos de Deus durante muito tempo, mas depois se adaptaram à Babilônia, se adaptaram ao Egito, se adaptaram às nações pagãs. E lá na frente, quando o reino volta a ser unido, as 10 tribos desaparecem. É do reino do sul que Deus reergue Israel, do pequeno reino de Judá, que também foi para o cativeiro, mas voltou-se ao arrependimento e reconciliou-se com Deus, e dali Deus manteve a linhagem piedosa. Então observa que tudo que os ofertantes e dizimistas oferecem para a obra de Deus, deve resultar em glórias a Deus. Deve resultar em evangelho anunciado, missões, igrejas, portas abertas, trabalhos abertos. Porque Deus dá exatamente para que a salvação seja anunciada. Aí nós vivemos num tempo que você fala assim, mas tem os pastores golpistas. Eles não estão interessados na obra de Deus, eles estão interessados no ministério deles, na pessoa deles, na riqueza deles. E sabe por que eles enriquecem? Porque tem as ovelhas golpistas, que também não estão interessados em dar, elas não dão, elas compram produtos. Elas são tão golpistas quanto eles.
Porque eles são golpistas porque eles têm interesse próprio. E elas também têm interesse próprio. Elas só oferecem quando alguma coisa, quando algum prêmio é oferecido. Uma bênção, uma cura, uma prosperidade. Tem que oferecer alguma coisa. Porque os golpistas não conseguem levar dízimos e ofertas de fiéis. Pelo menos meu nunca levou. Se dependesse de mim, ninguém tinha jatinho. Se dependesse de mim, ninguém tinha fazenda, ninguém tinha jatinho. Porque toda oferta e todo dízimo deve virar almas. Deve virar evangelho anunciado. Deve virar alguma coisa que produza graças a Deus. E patrimônio pessoal não produz graças a Deus, nem para a ovelha e nem para os golpistas. Mas eles criaram técnicas de arrecadação, porque eles sabem que a maioria do povo chamado ovelha são meio que entorpecidos pelo efeito do vil metal, e uma vez na mão deles, eles não dão. Ficam felizes quando Deus dá. Mas os que mais recebem são os que menos dão. E eles sabem que eles nunca darão, porque as coisas de Deus é dar. Fala, dar e dar-se-vos-á. O texto diz, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, sacudida, recalcada, deitarão o vosso regaço. Transbordante. Mas não é como alguém que negociou, que falou assim, não, eu vou dar porque vai vir. Não. É alguém que entende que Deus deu e ele dá também, porque é assim que Deus conduz o seu povo. Ele dá a eles e eles dão para as coisas de Deus. Daquilo que Deus lhes dá. Como as pessoas têm dificuldade de dar, então os golpistas criaram técnicas. Tem um jeito todo especial, usam textos bíblicos e contam testemunhos e diz que você faz assim, acontece assim, tipo uma agiotagem, uma transação financeira, um comérciozinho. E aí as pessoas se frustram com Deus porque elas foram fiéis a um projeto desse e de repente não tem bênçãos de Deus na vida dele. Fala, Deus, mas e aí? Não, queridos. Não se frustre comigo, mas as coisas de Deus, se você não der com liberalidade porque você ama, nem dê. Nem dê. Porque seria como investir num projeto puramente humano. Se for por interesse, com constrangimento, com tristeza, o texto diz, não vai acontecer nada. Então, na verdade, queridos, as ovelhas fiéis dão a Deus como Deus dá a elas. Veja que Jesus observou com alegria, ele falou assim, olha, a viúva que menos recebeu de Deus foi a que mais deu. Jesus estava olhando na hora da oferta. Ele falou, justo a que menos recebeu, ela poderia falar, Deus deu tão pouco para ela. Mas ele falou, foi ela que mais deu. Isso não mudou. Isso não mudou, isso continua assim. O assunto não interessa muito, né? Mas ele é bom, ele abençoa. Mesmo que você seja um dizimista fiel, é bom você saber no que se implica. E mesmo que você não seja um dizimista por suas razões, você precisa saber no que isso implica. Porque um mensageiro tem que pregar a mensagem toda. Se dependesse de mim, eu pregaria ela num domingo. E estou pregando numa quarta porque foi hoje que Deus mandou. Mas se Deus mandasse num domingo, eu pregaria no domingo, na ceia, para 10 mil, 20 mil pessoas. Mas eu creio que Deus queria falar isso conosco que estamos aqui. Por isso Ele mandou a palavra para nós aqui hoje. Amém? Em Lucas 16, 10 a 13, você tem a parábola do administrador infiel. Você vai ver ali que Jesus está falando que Deus está sendo desprezado e que o diabo está sendo devotado através de Mamon. Olha que coisa horrível. Ele está dizendo assim, olha, vocês não podem servir a dois senhores. Para você adorar um, você precisa desprezar o outro. Se você for devoto de um, você tem que desprezar o outro. E vocês não podem servir a Deus e a Mamon. E não precisa convencer ninguém hoje que o mundo anda de 4 por Mamon. Que o dinheiro exerce uma influência e um poder devastador na vida da grande maioria das pessoas. Até em relação às coisas de Deus. O diabo, quando foi tentar Jesus, ele ofereceu para Jesus riquezas. Da onde ele tem riquezas? Ele nunca criou nada. As riquezas que Deus tinha dado para Adão. Céu, a terra. Falou, os reinos deste mundo, está vendo os reinos deste mundo?
Isso me pertence, me foi entregue. Quem que entregou para ele? Adão. Aí Jesus foi lá na cruz do Calvário, venceu ele, rejeitou a oferta dele, porque ele não tem nada. Até as chaves do inferno e da morte está com Jesus. Tudo que ele usa é por usurpação, ele não é dono de absolutamente nada. Pode ter certeza disso. Jesus o venceu, tudo pertence a Deus. E quando ele exerce alguma autoridade é por usurpação. Jesus o venceu na cruz do Calvário, o despojou. E tomou tudo de volta que Adão tinha dado para ele. E agora tudo isso agora é do homem de novo, está disponibilizado para a humanidade. E agora de novo a Mamon, entregar tudo de novo para ele? Não acredito que as pessoas fazem isso o tempo todo. As pessoas novamente devotadas a Mamon e desprezando a Deus. Porque Mamon parece, num primeiro momento, ser muito mais interessante do que Deus. Aí ele diz assim, olha, se vós vos tornastes infiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, como se vos dará as eternas? Jesus está dizendo, as coisas concernentes a esta terra, onde reina a injustiça por causa do pecado, quando Deus vos dá a coisa dele, e vocês são infiéis, desobedientes, em relação às coisas de origem injusta, como você vai sonhar com as eternas? Quem vos dará as eternas? Se você é infiel na aplicação do alheio, porque hoje tudo que nós temos não é nosso, nós temos a administração, por isso diz aplicação. Se você é infiel na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Então, devotos de Mamon são desprezadores de Jesus. Pessoas que recebem de Deus e não devolvem a Deus os devidos frutos, são pessoas que trabalham contra o plano de Deus de salvar vidas. Ah, mas tem os pastores infiéis, como tem as ovelhas infiéis. A minha preocupação aqui é a minha vida e a sua preocupação deve ser a sua vida. Porque isso tem implicação na vida de cada um. Então, se Deus estivesse falando com uma única pessoa, se ele não é um contribuinte com aquilo que Deus lhe dá, ele teria que dizer, olha Deus, se dependesse de mim, nem eu seria salva, porque nunca dei nada não. Sempre usei o que os outros deram. Então chegará um dia que as pessoas descobrirão a grande implicação que isso traz para a vida pessoal. Ah, já sei, eles falam na internet assim, não, o dízimo é da lei. E nós vivemos na graça. Gente, olha a estupidez. O dízimo é antes da lei, na lei e depois da lei. Eu acabei de ler textos aqui do Novo Testamento. E tem mais uma coisa. Tudo que tem na lei, na graça, é ampliado. Mas eles querem só na parte dos dízimos das ofertas aniquilar. Exemplo, as bênçãos da lei eram desse tamanho, as bênçãos da graça são insondavelmente maior. Mas o compromisso também. Tudo amplia. Veja o que Jesus dizia. O que é que diz no mandamento? Eu, porém, vos digo. O que diz lá? Lá diz que é olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Agora você tem que amar seu inimigo. Melhorou ou piorou? O que diz lá? Lá diz que não pode adulterar. Eu, porém, vos digo. Esquece, não pode adulterar. Eu, porém, vos digo. Quando você desejar adulterar, você já adulterou. Qual que é mais difícil de cumprir, a lei ou a graça? Então eles dizem assim, não, agora na graça, sabe o que acontece? Naquilo que interessa, Deus baixou a guarda e relaxou. Nas bênçãos não, vixe, as bênçãos da graça é maravilhosa. O compromisso da graça é vulgar. Na verdade, são pessoas escravizadas por Mamon, mas nunca vão assumir isso. Mas eles precisam saber no que isso implica. Porque quando Deus nos salvou, a graça realmente ela é infinitamente superior à lei. Jesus cumpriu a lei, se fez maldição, a maldição de Deus no Calvário é Jesus, tirou a maldição da nossa vida e agora na graça nós temos uma bênção muito superior à lei e todo o nosso compromisso ele é infinitamente.
Se for levar por esse pensamento, nós teríamos que dar muito, muito mais do que dízimos, porque a bênção da graça é muito superior. Então, na verdade, ninguém deve ser constrangido, porque se a pessoa for constrangida, ele não é abençoado. Nem por ameaças, nem por golpes, nem por coação, como é comum se fazer. Se você não for dizimista, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode. Não, nada disso é bíblico. O que é bíblico é que Deus tem um plano de salvar na terra. Ninguém tem dúvida disso. Que a terra só está sendo sustentada por causa deste povo que Deus está salvando. Lembra da mensagem recentemente, quando alguém falou para Jesus, manda teus discípulos calar a boca. Ele falou, se eles se calarem, as pedras clamam. Tudo aqui existe ainda por causa deste povo que vocês querem que cala a boca. Deus tem um plano de salvar. Agora eu falo assim, como é que eu vou salvar? Eu abençoo as 11 tribos e eles não pregam? Eles tinham que pregar o evangelho, eles pregam prosperidade. Eles tinham que pregar o evangelho, eles pregam finanças. Eles ficam dando golpes. Como é que eles vão crer se eles não ouviram o evangelho? Como é que eles vão crer no evangelho verdadeiro? Então o Espírito Santo de Deus, ele tem na terra, tem certeza disso, os seus servos, que cuidam da mensagem, que traz a revelação, que orienta o povo. Porque muitas vezes o povo pecava porque não tinha orientação. E outras vezes o povo pecava, tinha orientação, mas não tinha obediência. Então teve muitas vezes que o povo foi punido e tinha palavra profética, mas eles não se dobravam. Os profetas profetizavam e eles rejeitavam. Isso trazia implicação na vida de cada um deles. Então, queridos, nós vivemos num tempo em que se faz uma grande confusão. Uma grande confusão onde esses golpistas e as ovelhas golpistas se levantam contra a verdadeira fidelidade, porque na verdade esse povo não está interessado em crescimento. Pode observar que as pessoas da prosperidade, as pessoas da profecia, as pessoas que vivem atrás de riquezas, o crescimento espiritual deles é irrisório. Eles passam a vida inteira sem crescimento. Porque não há interesse nem da liderança e nem de liderados. É um oferecendo para o outro o que o outro quer. Por isso eles não crescem. Passam a vida toda lá. A verdadeira igreja, o projeto de Deus, é que tudo que é dado por Deus e dado a Deus resulte em coisas para a glória de Deus. Então, se tem alguma coisa sendo feita na terra que está resultando para a glória de Deus, nós não devemos ficar de fora. Porque é por nossa causa. A gente vai fazer missão lá e aquele povo lá não está nem aí. Nosso compromisso quando a gente faz missão aqui ou ali é com Deus. Deus nos deu e a gente dá. O dia que Deus não nos dá, a gente não dá. Mas se Deus nos der condições, nós temos que fazer. Porque tudo isso resultará para a glória de Deus. E um dia os fiéis conhecerão no céu o resultado da sua fidelidade. O alcance das suas orações, da sua contribuição, da sua devoção, da sua rendição. Isso chega em lugares que você nunca imaginou. Às vezes o fruto da nossa contribuição missionária, tem alguém do outro lado do mundo dizendo graças a Deus, resultando em glórias a Deus, graças a Deus, pelo trabalho nosso aqui. E tem gente perdendo a oportunidade de participar disso. Não fará bem para ele aqui e ele perderá todas as oportunidades. E tem mais uma coisa, o Deus que deu, o Deus que dá, ele está dizendo assim, olha, se vocês não foram fiéis nas bênçãos que Deus deu de origem injusta, porque as bênçãos aqui, elas vêm, a gente não sabe a origem dela. Você ganhou o teu salário honestamente, mas quem te pagou você não sabe como é que ele ganhou. Você fez as coisas tudo certinho, mas você não sabe quem te pagou, como é que ele fez. Você recebeu do Estado, mas você não sabe se foi dinheiro de corrupção ou se não foi. Se as bênçãos de origem injusta vocês são infiéis, como é que eu vou dar para vocês as eternas? Dei a terra, dei a vida, dei tudo, nele nós vivemos, nele nós movemos, nele nós existimos. Falou, como se dará as verdadeiras? Se nós fomos reprovados no teste nas parciais, nas infiéis.
nos tornamos infiéis nas coisas passageiras. Então, querido, não é, preste bem atenção, não é a quantidade, é o ato. Lembra da mulher do perfume de alto preço? Alguém falou, não, Senhor, que fortuna, podia vender, dar para os pobres. Ele falou, olha, pobre não vai acabar na terra, sempre vai ter. Pobre é uma produção humana, não é uma produção de Deus. Quando tiver ser humano governando a terra, terá pobres. Ele falou, deixai, ela fez para comigo uma boa ação. Jesus não viu o valor do perfume como ele, Jesus viu o ato da mulher. Era a oportunidade da vida dela. Aquilo, ele falou assim, ó, ela está fazendo para comigo uma boa ação. E ninguém vai lhe tirar isso. Isso daí ela fez para Deus e Deus dará para ela. Onde esse evangelho for pregado, vão falar isso. E ainda na eternidade. Então as oportunidades de nós trabalharmos com Deus, no plano de Deus para salvar, ela nos vem. Mas assim como aconteceu com Israel, que eles foram corrompendo e atacando tanto a tribo sacerdotal, até destruir a nação. Hoje, já se atacam os mensageiros. E nós já podemos dizer, irmãos, sem medo de errar, o que mais falta nas igrejas hoje não é pão. As igrejas são ricas, têm templos, têm carros, têm instrumentos importados, têm ar-condicionado. O que está faltando hoje é evangelho, é pão do céu, é Bíblia. É presença de Deus, é fidelidade a Deus, é obediência a Deus. Não é o pão que perece. São argumentos por pessoas que não têm a menor visão do que está falando. Não é o pão que perece que está faltando. O que está faltando é exatamente o pão do céu. Que gera compromisso, que gera visão, que gera um sistema que Deus criou que resulta em salvação. Em evangelho proclamado, em vidas alcançadas, dizendo graças a Deus. Graças a Deus tem alguém de Deus na terra que recebe de Deus e passa para frente aquilo que Deus dá para eles. Ao contrário de uma grande maioria, que nem nós falamos aqui, tudo de Deus e nada para Deus. Um dia ficarão sem Deus. Então é muito importante que você fique sabendo disso, que você que é fiel a Deus, ou no pouco ou no muito, com alegria, conforme você propôs no seu coração, isso traz um peso de glória abençoador sobre a sua vida. E se a pessoa não é, ele é que tomou essa decisão. Ele é que vai colher o fruto dessa semeadura. Mas nós louvamos a Deus por aqueles que são, porque é graças a eles, é graças a este povo chamado povo de Deus, fiel a Deus, em tudo aquilo que Deus lhe dá e devolve para Deus, é que a obra de Deus existe na terra. Senão, não existiria. Porque os antidizimistas são os verdadeiros exterminadores da obra de Deus na terra. Se fosse só eles, não existiria mais nada. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar. Quem sabe Deus tem um novo tempo na sua vida em relação a finanças. Quem sabe Deus tem um recomeço. Porque Deus sempre esteve, sempre estará interessado em abençoar. Ele disse, as minhas mãos não estão encolhidas, os meus ouvidos não estão doentes. O problema está em vocês, ele disse. Então eu creio que Deus tem bênçãos incondicionais, incontáveis para o seu povo na terra. Bênçãos que pode vir para mim e para a sua vida. Pode ser bênçãos do céu e bênçãos da terra. Tudo vem de Deus. Nele vivemos, nele movemos e nele existimos. E seja qual for a bênção que você estiver precisando na sua vida, o Senhor está interessado em lhe conceder isso. Por mais drástica que seja a situação, por mais absurda, Ele é Deus. Ele pode arrumar todas as coisas. Ele pode ordenar todas as coisas. Por isso, fale com Ele aqui hoje, você que veio adorá-lo.
e bem pessoalmente, pelo vivo e novo caminho que é o sangue de Jesus. Fala: Deus, muda tudo isso na minha vida. Eu não aguento mais viver assim. E você vai ver o que Deus vai fazer. Porque Deus tem prazer em fazer isso. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença. Queremos Te agradecer por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui. Vivemos num tempo, ó Deus, em que o mundo se rende a Mamon e te despreza, ó Pai. Que o mundo te confessa com os lábios, mas te despreza no coração. Te confessamos como o Senhor e Salvador da nossa vida, o Senhor da nossa provisão, o Senhor do nosso sustento, o Senhor que nos dá todas as coisas o tempo todo do qual nós dependemos para viver. Por isso, ó Deus, uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, faremos menção do nome do Senhor. Mas também Tu sabes, ó Deus, que são poucos os portadores de bênçãos na terra. Eu quero Te pedir, Deus, olhe para os Seus fiéis. Multiplique os Seus fiéis na terra. Escolha, ó Deus, entre nós pessoas para que o Senhor traga sobre eles a fidelidade, para que eles se tornem, ó Deus, compartilhadores de bênçãos, para que eles se tornem, ó Deus, portadores de grandes bênçãos, que resultarão em glória ao Teu nome, que resultarão, ó Deus, em almas para o Teu reino, que resultarão, ó Deus, em graças a Deus. Tu podes, ó Deus, fazer isso na vida de qualquer um. Por isso, ó Pai, assim como o Senhor enviou a palavra, enviou aqueles com quem o Senhor queria falar, eu Te peço, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Entra na história da nossa vida. Entra, ó Deus, na história da vida dos Teus filhos que aqui Te adoram. E faça, ó Deus, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja engrandecido, para que o Teu evangelho seja, ó Deus, propagado e resultando em glórias para o Teu nome na vida do Teu povo que Te adora neste lugar. Por isso, Deus, eu Te peço, Senhor, que conhece a vida de cada um aqui. Faça conforme lhe apraz, ó Deus. A quem bênção dos céus, bênçãos dos céus. A quem bênçãos da terra, mas para que o Teu nome seja para sempre glorificado. Que elas venham da Tua mão e resultem em glória a Ti, ó Deus, para todo sempre. É no nome de Jesus que nós nos colocamos disponíveis, ó Pai, na Tua presença, para sermos portadores das Tuas bênçãos aqui onde o Senhor nos tem colocado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Tome posse em nome de Jesus. Glória a Deus. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.